palavra do Senhor diz em Marcos capítulo de número 10 e verso de número 46, aqueles que acharam, diga glória a Deus. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando disse: quem me chamas? E chamaram o cego. Chama ele. E chamaram o cego. E disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele lançando de si o quê? A capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe: que queres que eu te faça nessa noite? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu Jesus pelo caminho. Podeis se assentar. Aqui nos conta uma história, irmãos, de Jesus chegando numa aldeia, naquela cidade chamada Jericó. A palavra do Senhor nos diz aqui que quando Jesus chega naquela cidade, a primeira coisa que acontece quando ele chega com seus discípulos, ele entra. E quando a palavra entra, chega, automaticamente, outra palavra entra nesse versículo. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, primeiro ele entra, depois ele sai, e uma grande multidão. Primeiro ele entra com os seus, depois ele sai com uma grande. Está entendendo o mistério? Porque aonde Jesus chega, ele muda a história. Aonde ele chega, ele transforma. Alguns versículos você vai ler aí, vai entender que fora mulheres e crianças, andavam 5.000 homens com Jesus. E aonde ele passava, ele atraía. A multidão o seguia. A palavra de Deus aqui nos dizem aqui que começa a alvoroçar aquela multidão. E aonde Jesus chega, é um barulho de glória. Há um barulho de aleluia. Porque aonde Jesus chega, o leproso não fica com a lepra. Aonde Jesus chega, o coxo não fica mais paralítico. Aonde Jesus chega, ele transforma. Aonde Jesus chega, ele liberta. Porque ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras. Imagina, ele pisando e sarando, ele pisando e curando, ele pisando e transformando. E quando ele cura, acontece barulhos. Quando ele cura, acontece
alvoroço. E todo alvoroço chama a atenção. Ou você acha que esse barulho que nós fizemos aqui não chamou a atenção de alguns moradores que passaram por aqui, nessa rua, nesse dia de hoje? Porque chama a atenção. E naquele dia havia um cego. Eu disse em outras passagens, você vai ver que tinha dois. Em Lucas, em Mateus. Mas aqui, Marcos pega um em específico e coloca o nome de Bartimeu. Bar significa filho. De Timeu. Esse cara não tinha nem nome. Só conhecia ele através do pai. Tem umas passagens que não estão na Bíblia, que não são incluídas, que conta a história do pai. Eu não quero entrar nisso, porque hoje em dia tem muita gente contando história de carochinha, que não tem nada a ver com as coisas desta palavra, e estão levando uma multidão cega para um emocionalismo humano, e não cheios do Espírito Santo. Mas Bartimeu, ele tinha um problema. Ele era cego. E ser cego naquela época era algo terrível. Ninguém poderia ficar perto de um cego, porque todos aqueles que ficaram, havia um dito de que quem ficasse com ele acabava sendo amaldiçoado, ou também ficando impuro. Em algumas traduções aqui, o termo no versículo 51 diz assim, Jesus falando disse-lhe, que queres que eu te faça? Ele diz assim, que eu tenha vista. Mas em outras traduções está dizendo assim, que eu volte. Que eu volte, que eu torne a ver. Então ele não era cego de nascença. Alguém lhe tirou os olhos. Alguém lhe tirou o mais importante. Alguém lhe tirou aquilo que motivava a fé dele. Alguém lhe tirou a visão que daria para ele trabalhar, que daria para ele viver, que daria para ele ser feliz. Alguém lhe tirou a visão. E terrível era uma pessoa naquela época sem visão. O clero romano colocava uma capa sobre aquela pessoa e distinguia aquela pessoa das outras pessoas que não tinha nenhum defeito. Colocavam aquela pessoa no meio de uma praça, aonde o poder aquisitivo era alto. Pegava aquele homem, colocava aquele homem em lugar de destaque, com a mão posicionada, e ele pedia esmola, porque lhe tiraram a visão, lhe tiraram os sonhos, lhe tiraram o momento de felicidade, lhe tiraram um momento de perspectiva de vida. Tem pessoas em nosso meio assim. E olha o que é interessante. No momento que Jesus chega, não se menciona do cego, mas quando Jesus sai, ele aparece. Eu entendo aqui
que era a última oportunidade que ele tinha. Para enxergar. Mas o povo gritando, glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque aonde Jesus chegava, curava. E a reação de todo aquele que é curado não, pastor. A reação de todo aquele que é curado aleluia, glória a Deus, aleluia. Será que tem alguém curado aqui hoje? Olha a reação daqueles que têm fé. Ô pastor, eu estou andando aqui, mas... Agora entenda o resultado. A Bíblia não diz, mas eu posso entender que os generais, olhando para aquele homem, porque até aquele que tinha deficiência tinha que pagar imposto. Imagine comigo, entra na história. Jesus chega com seus é isso que acontece, irmão. Entra com um pouquinho de pessoas. Começa a causar um impacto. Começa a fazer um reboliço. Curou mais um. Aí, na hora que Jesus está saindo, eu entendo, a Bíblia não diz, mas os soldados falaram, espera aí, ó. Hoje vai ter um pagamento grande. Pega esse homem e coloca ele na beira do caminho. Coloca lá, porque nós vamos adquirir. Hoje vai chover na nossa horta. Vai lá, ceguinho. Vai lá, tua vida está destruída mesmo. Vai lá. Você sabe o que está acontecendo nos nossos dias de hoje? É que pessoas estão se conformando com a cegueira. E o pior ainda é que tem gente do lado dizendo, continua cego. Porque você está dando lucro. Continua cego. Tem pessoas do teu lado que só fica feliz porque você só recebe esmola. Tá bom do jeito que você tá. Você só vem na igreja, senta e vai embora do mesmo jeito. Tá bom do jeito que você tá. Membro de banco, não dá glória, não dá aleluia, não expulsa nenhuma reação. Fica do jeito que você tá. Tem gente que volta para casa pior do que veio, porque ainda está cego. Mas eu tenho uma boa notícia para te dizer. Jesus está vindo aí. Jesus está chegando aí, olha. Eu nunca vi um povo ficar em silêncio quando ele faz milagre. As pessoas te olham diferente, porque ainda você continua cego. Porque ainda aquilo
que você faz é só levantar a mão e dizer: me dá, eu não consigo andar, eu não consigo enxergar. E Jesus está dizendo: eu estou passando aqui. Jesus chega com pouca pessoa e começa a juntar a multidão. Agora você imagina só, Bartimeu no meio do caminho. E aonde Jesus passava, o povo gritava: glória! Porque Jesus estava curando. Ele tinha um selo. Ele tinha uma marca de destruição. Todos que passavam olhavam e não davam crédito àquele homem, porque ele estava em silêncio. Em silêncio você não vai conseguir. Jesus está curando o teu vizinho do lado, mas não te curou, porque ainda você não gritou: filho de Davi. Jesus está chamando a tua atenção hoje aqui para te dizer: volte a crer, volte a ter fé. Você ainda continua no meio do caminho, por quê? Senhor, é por causa da capa. É por causa da capa. É por causa daquilo que colocaram sobre mim. E o pior, que quando você tenta esboçar uma situação, tenta esboçar alguma mudança, alguém te olha e diz: para que tudo isso? Para que isso? Fica quieto. Não precisa disso não, fica na onde você está. E Jesus está dizendo assim: esbolça alguma situação. Ah, mas o meu vizinho falou assim que não precisa nada disso, Jesus. Abre a tua boca. Move o coração de Deus. Muda a sua percepção. Saia dessa posição que limita a tua fé. Aquela mulher de um fluxo de sangue não perdeu a oportunidade. Ela foi e tocou. Ela disse que tão somente eu tocar. Ela não esperou o tempo de Deus não, querido. Ela teve fé. Ela falou: agora é o meu tempo e eu não vou perder. Eu não vou perder. Eu não vou perder o momento, porque ele está passando. Eu não vou perder o momento, porque ele está chegando, ele está vindo. Quem é que está aí? É Jesus. E eu conheço esse som. E o primeiro brado que ele dá é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de... Ele gritava no meio de uma multidão que tinha 5.000 homens, fora mulheres, e ele gritava no meio de 5.000 homens, fora mulheres, e ele gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, é isso que querem fazer com você. Fica pedindo esmola. Continua aí, sentadinho, bonitinho, não esboça. Não, irmão, você precisa entender o teu chamado. Você precisa entender o teu chamado. O teu chamado não foi assinado com caneta normal. O teu chamado foi com tinta de sangue na ponta. Você precisa entender o teu chamado. Você precisa... Adorador
pastor, você precisa entender o teu chamado. Não é simplesmente cantar aqui. É adorar na tua casa, no teu trabalho, na rua onde você passa. Obreiros, não é só adorar aqui. Entenda o teu chamado. Para de pedir esmola. Volte a gritar. Querem atrapalhar a tua voz. Querem te calar. Sabe por quê? Diga para mim, por quê, pastor? Porque você adora diferente. Você adora diferente. Quando ele deu o primeiro grito, ele atrapalhou a multidão. Que chegaram para ele, ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir, para. Eu não sei quem quer calar a tua voz. Mas tem uma boa notícia, se você continuar gritando. Eu sou meio louco, viu, moço? Meio doido de tudo mesmo. Sou cearense, você não doutor, né? É uma mistura aqui de sergipano com cearense, sem pescoço. É por isso que eu não uso gravata, viu, irmãos? Mas eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu grito demais, irmão. Aí o pessoal fala assim, é uma lata cheia de pedra, não sei o que, não sei o que lá. Irmão, eu grito todo dia, para que todo dia ele me faça eu enxergar. Tem gente que está sem visão, e você gritando do lado, tentando parar para você não enxergar. Mas se você gritar, se prepara. Vai ter pessoas que não vai chegar aonde você vai chegar. Vai ter pessoas que não vai chegar aonde você vai chegar. Você sabe por quê? Porque você é um adorador diferente. Fica quieto, adoradora. Fica quieto, adorador. Não precisa de nada disso. Você não precisa de nada disso. Oh, irmão, não trava eu não. Eu fui numa igreja lá no Rio de Janeiro. Uma das igrejas lá, eu vi aquela missionária Lana Roden pregar quando era convertida aquele tempo. E quando ela pregava, eu era o único que dava glória alto lá, irmão. E todo mundo falava, fique em silêncio. E eu gritava, Jesus, filho de Davi, eu quero ver. Queridos, a tua adoração incomoda mesmo. Jesus nunca disse para você que ia ser fácil. Vão tentar te parar, mas o meu Deus diz assim, continua adorando. Se não adora do lado, se não adora do outro, adora você. Adora você. E ele grita a segunda vez dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parando, no versículo de número 49, diz assim, Jesus parando, na primeira ele não parou. E aqui eu entendo uma coisa. Por que Jesus permitiu que, Jesus está vendo lá atrás, irmão, por que Jesus já não parou antes? Para que o impedimento não chegasse. Eu tenho uma frase para você. Impedimentos é sintoma de uma grande vitória. Sabe o que Jesus quer ver?
a tua insistência. Estão dizendo, Jesus sabia que ele precisava, irmão. E ele grita pela segunda vez, aí Jesus, esse camarada é bom demais. Eu achei que ele ia desistir, pastor. Eu achei que ele ia desistir, igreja. Eu achei que ela ia parar. Não é assim, Ana? Quantos tentam nos parar? Fique quieto. Mas Jesus está observando. Se insistir é melhor. Se continuar é melhor. Aí Jesus parou. Jesus para só quando você insiste. Porque um verdadeiro adorador não para. Um verdadeiro adorador adora. Um verdadeiro adorador não adora quando tem dinheiro no bolso. O verdadeiro adorador só adora quando está no meio da luta, do deserto. Quer ver uma escola verdadeira de crente? É no meio do deserto. Você está passando por uma escola e o que ele está vendo é a sua insistência. Eu estou insistindo no meu casamento, não pare. Eu estou insistindo no meu filho que está nas drogas, não pare. Eu estou insistindo pela essa porta aberta, não pare. Você sabe por quê? Porque quem vai parar é Jesus. Aí Jesus manda chamar o cego, sim ou não? Mandou chamar o cego, sim ou não? Agora se coloque de pé comigo.